Você está de joelhos, mãos amarradas para trás, o joelho afundado na terra dura e fria. O vento corta o rosto como se fosse lâmina, levantando poeira e o cheiro azedo de suor e medo. À sua frente, uma fila interminável de homens curvados arrasta pedras montanha acima, em silêncio, como se cada palavra custasse o pouco de força que ainda resta. Um soldado passa perto, o bastão de madeira batendo de propósito ao lado da sua cabeça, só para ver você estremecer. Ele grita numa língua dura, seca, que você já aprendeu a associar a uma única coisa: levanta e anda. Longe, recortando o horizonte, você vê o contorno de uma parede de pedra subindo e sumindo pelas montanhas. Não é um castelo, não é uma casa, não é algo que termine logo. É a muralha, a obra que você foi obrigado a ajudar a erguer. Você não está aqui por escolha. Foi arrastado por dívidas, punição ou simplesmente porque alguém bem longe dali decidiu que seu corpo vale mais carregando pedra do que plantando no campo. Ninguém pergunta se você quer participar da maior construção da história. Você só entende a parte importante. Quem não trabalha, apanha. Quem não aguenta, some. O capataz aponta para um grupo de novos trabalhadores. Você é empurrado para lá antes mesmo de conseguir levantar direito. Couro rachado nos pés, fome no estômago, medo travado na garganta. Até ontem, você achava que levava uma vida dura. Hoje, percebe que aquilo era só aquecimento. A partir de agora, o seu dia é simples: carregar pedra, sobreviver e repetir. Não por glória, não por escolha, só para tentar ver o próximo amanhecer nesse lugar onde gente é tratada como ferramenta que se quebra e é substituída. Sentado onde você está agora, com o corpo que você tem hoje, olhando para essa fileira de homens esgotados e para essa muralha que parece não ter fim, seja sincero com você mesmo. Você sobreviveria a isso? Antes de ajoelhar na poeira gelada da muralha, sua vida era outra. Não era fácil, mas era conhecida. Você acordava com o cheiro de fumaça saindo do fogão, o som de galinhas ciscando o quintal, o peso dos mesmos problemas de sempre. Campo para cuidar, impostos para pagar, gente da sua família contando com você. A terra nunca deu muito, mas dava o suficiente para não passar fome todos os dias. Era uma vida pequena, cansativa, mas era sua. Aos poucos, as coisas começaram a apertar. Colheitas fracas, cobranças cada vez mais altas, fiscais aparecendo com listas e ameaças em nome de um imperador distante, que você nunca viu, mas sente o peso em cada moeda que não tem. Um dia, os soldados chegam na sua vila. Não vêm para negociar. Trazem ordens. Quem deve impostos, quem foi denunciado, quem simplesmente foi escolhido para servir ao império, é puxado para o centro. Você está na lista. Não importa se foi por dívida, por castigo ou por azar. O resultado é o mesmo. Cordas nos pulsos, gritos, choro de gente que fica para trás. A viagem até a muralha é o primeiro teste de resistência. Dias andando em fila, comendo o mínimo possível, dormindo espremido no chão duro sob frio ou calor. Alguns caem no caminho e não levantam mais. Os boatos se espalham, falam de uma construção imensa, de montanhas cortadas por pedras, de homens que trabalham até cair mortos, de corpos enterrados tão perto da parede que dizem que a muralha é feita de pedra e de gente. Cada história que você escuta torna o silêncio da fila ainda mais pesado. Numa dessas noites de marcha, enquanto os guardas cochilam encostados em suas lanças, um dos homens ao seu lado se aproxima e sussurra: "Se a gente sair pelo mato agora, talvez eles nem percebam. Melhor morrer tentando fugir do que morrer carregando pedra, não acha?" O coração dispara. A escuridão ao redor parece apontar dois caminhos. Fugir, se arriscando a ser caçado como um animal, sem comida, sem abrigo, sem saber para onde ir. Ficar na fila, aceitar o destino de trabalhar na muralha, apostando que de algum jeito você vai sobreviver a isso tudo. Ali no meio da estrada, antes mesmo de ver a muralha pela primeira vez, você já precisa escolher. Você arriscaria a fuga ou continuaria caminhando rumo ao desconhecido? O seu primeiro dia na muralha começa antes do sol. Você é acordado com um chute nas costelas e o som seco de bastões batendo em baldes de metal. O ar ainda está frio, mas o cheiro é pesado.
suor velho, fumaça de fogueira apagando e algo que você prefere não identificar. Mal dá tempo de perceber onde está. Um pedaço de mingau ralo é enfiado na sua mão. Quente o bastante para queimar a língua, fraco demais para enganar a fome. Logo você é empurrado para uma fila. Todos seguem na mesma direção, em silêncio. À medida que a luz aumenta, o cenário aparece de verdade. Rampas de terra cortando o morro, blocos de pedra empilhados de forma irregular, andaimes de madeira amarrados com cordas grossas. A muralha, ainda incompleta, se estende como uma cicatriz na paisagem, subindo e descendo pelas montanhas. Não dá para ver o começo, não dá para ver o fim. Um capataz aponta para você e para mais alguns. Vocês são levados até o local onde as pedras estão sendo cortadas. Um bloco é arrastado até seus pés. É grande demais para ser confortável, pequeno demais para justificar tantos homens morrendo por isso. Colocam uma tira de pano no seu ombro como se isso fosse aliviar alguma coisa e mandam você levantar a pedra. O peso vem como um soco nas costas. Sua perna treme, sua visão escurece por um segundo. Ninguém espera você se acostumar. "Anda!" grita o soldado. O caminho até o ponto de construção é uma subida estreita, escorregadia, onde cada passo mal cabe o seu pé. À sua frente, homens cambaleiam com cargas parecidas. Alguns usam faixas amarradas na testa para tentar segurar o peso. Outros já têm as costas marcadas por cicatrizes antigas. Você sente a pedra afundar no seu ombro, a dor espalhar pelo pescoço, pelas costas, pelas pernas. O corpo inteiro protesta, mas o bastão batendo no chão atrás de você lembra. A dor não é motivo para parar. Esse é só o início. Depois de subir, entregar a pedra e descer, você repete o processo. De novo. E de novo. E de novo. A certa altura, você perde a noção de quantas viagens já fez. O sol sobe no céu e o calor começa a ferver o ar em volta das pedras claras. O suor escorre pelo seu rosto, entra nos olhos, queima. Suas mãos ardem, mesmo com a pedra apoiada no ombro. Cada respiração parece curta demais. Cada passo parece longo demais. No meio da manhã, um dos capatazes se aproxima, avaliando o jeito desengonçado com que você carrega o peso. Ele ri, faz um comentário sobre novatos fracos e aponta com o queixo para outro grupo, mais perto do chão, misturando argamassa e alinhando pedras menores. O serviço ali ainda é pesado, mas parece menos cruel do que subir e descer a encosta com blocos enormes. Só que tem um preço. Ele sussurra que, se você quiser ir para aquele grupo, precisa mostrar lealdade e contar o nome de quem, na noite anterior, falou em fugir. Você está com o ombro rasgando de dor, a cabeça latejando, o coração batendo acelerado. Sabe que, se continuar carregando essas pedras por dias seguidos, seu corpo pode não aguentar. Também sabe que, se dedurar alguém, vai ganhar inimigos num lugar onde todo mundo depende de todo mundo para sobreviver. Então, antes mesmo de terminar o seu primeiro dia de trabalho na muralha, você se vê preso entre duas escolhas. Entregar o colega e tentar garantir um trabalho menos pesado agora, arriscando virar alvo de ódio e vingança depois. Ficar calado, manter a consciência limpa, mas continuar nas fileiras que carregam as pedras que podem acabar esmagando você por dentro e por fora. No corpo que você tem hoje, sentindo esse peso nas costas e vendo o jeito que os outros olham ao seu redor. O que você faria? Depois de alguns dias, você descobre que o trabalho pesado é só metade do problema. A outra metade é o lugar onde você está. A muralha não nasce em terreno plano, perto de rios tranquilos e vilas confortáveis. Ela sobe por encostas íngremes, corta montanhas, atravessa vales secos e regiões onde o vento parece ter raiva de quem ainda está de pé. Com a chegada do verão, o calor aparece primeiro. As pedras claras refletem a luz do sol como se fossem espelhos torturando seus olhos. O ar treme. O pano que cobre a sua cabeça esquenta rápido demais. A água que chega nos barris já vem morna, às vezes com gosto de terra, às vezes com gosto de coisa parada. Você bebe mesmo assim. Sua boca fica seca, a língua áspera. O suor escorre pelas costas e seca rápido, deixando a pele colando, irritada. A cada subida com pedra,
seu peito arde. Tem horas em que você sente que o ar não entra direito e não tem sombra. O pouco abrigo que existe é reservado para quem manda, não para quem carrega. Quando o sol finalmente começa a descer, o corpo não relaxa. O calor acumulado no chão e nas pedras continua subindo. Alguns homens caem no caminho, tontos. Os capatazes mandam afastar os desmaiados para o lado, jogam um pouco de água no rosto, esperam ver se levantam. Se levantam, voltam para o trabalho. Se não levantam, cedo ou tarde alguém arrasta o corpo para longe da trilha. No inverno, tudo muda de cor. O mesmo vento que antes trazia calor, agora corta como faca. A poeira vira lama congelada. A pedra parece ainda mais dura, como se estivesse rindo da sua dor. Seu hálito sai em nuvens brancas. Os dedos dos pés e das mãos perdem a sensibilidade. Você tenta bater as mãos uma na outra, mas logo precisa agarrar uma nova carga de pedra. O suor que escorria no verão agora gela por dentro da roupa fina. O frio entra nas articulações, torna cada movimento lento, pesado. Quando você escorrega num trecho de terra congelada, quase cai com a pedra por cima de você. O soldado só grita para levantar, como se fosse simples. O terreno também não facilita. Há trechos em que a trilha é tão estreita que 2 homens não conseguem se cruzar sem virar de lado. Em outros, a encosta parece que vai desmoronar a qualquer momento. Quando chove, o barro vira um sabão traiçoeiro. Quando não chove, a poeira sobe e entra em tudo. Olhos, nariz, comida, pulmão. Você respira pedra o dia inteiro. A comida não acompanha o esforço. Uma tigela rasa aqui, um punhado de grãos ali. É o suficiente para manter seu corpo funcionando, mas sempre no limite. O estômago vive roncando, a cabeça às vezes gira quando você se levanta rápido demais. Alguns tentam esconder um pouco de comida, mas isso é arriscado. Se um guarda descobre, é castigo certo. Se outro trabalhador descobre, pode achar que você está pensando só em si e não no grupo. Com o tempo, a falta de nutrição, o esforço e o clima extremo começam a cobrar a conta. Feridas pequenas, que num vilarejo seriam tratadas com calma, aqui inflamam. Cortes feitos por pedra ou ferramentas enchem de pó, incham, doem ao toque. Gente tosse o dia inteiro, cuspindo catarro grosso. Febres aparecem do nada. À noite, você escuta alguém gemendo de dor, tremendo mesmo coberto pelos poucos panos que tem. Um dia você acorda diferente. O corpo pesa de um jeito estranho, mais pesado do que o normal. A cabeça parece cheia de fumaça. Sua garganta arde. Cada engolida dói. Quando tenta se levantar, sente um frio por dentro e um calor por fora. A febre chegou. Você sabe o que isso significa ali. Um corpo doente é um corpo que trabalha mal. Um corpo que trabalha mal é visto como peso morto. Você tenta esconder. Molha o rosto para parecer só cansado. Vai para a fila mancando, o mundo girando um pouco a cada passo. Mas no meio da subida com a pedra, suas pernas finalmente cedem. Você ajoelha no caminho, respira rápido demais, o coração disparado. Um capataz se aproxima, irritado. Ele mede você com os olhos, como se estivesse avaliando um animal doente. Você sabe que, se mostrar fraqueza demais, pode ser largado de lado, descartado, como alguém que não compensa o esforço da comida. Também sabe que, se insistir em trabalhar nesse estado, pode cair de vez. E na muralha, quem cai não costuma ter segunda chance. Alguns trabalhadores ao redor cochicham que é melhor pedir para ficar no acampamento um dia, tentar se recuperar, mesmo que isso signifique apanhar ou ser marcado como preguiçoso. Outros dizem que é melhor se arrastar até o fim, mostrar que você ainda serve para alguma coisa na esperança de não ser substituído por alguém mais forte. Ali, com o peito queimando por dentro, a vista embaçada e o mundo girando em volta da pedra que ainda está no seu ombro, você se vê diante de outro ponto de decisão. Assume que está doente, arrisca levar surra, castigo ou ser deixado para trás, torcendo para ter tempo de se recuperar. Finge que aguenta, força o corpo além do limite, apostando que consegue sobreviver mais um dia sem desabar de vez. Com o corpo que você tem hoje, febril, fraco e longe de casa, o que você faria? Lá de onde você veio, o imperador era quase uma lenda distante. Um nome repetido em decretos,
uma face desenhada em moedas que às vezes você nem via. Aqui, na muralha, ele não tem rosto nem voz. Mas a vontade dele pesa mais que qualquer pedra que você carrega. Você percebe isso na forma como as ordens chegam. Não é alguém pedindo, explicando, argumentando. São metas, prazos, ameaças. Esse trecho precisa subir mais tantos blocos até o fim da lua. Esse lado precisa ficar pronto antes do inverno. Se isso é possível ou não, pouco importa. Para quem manda, a muralha precisa existir. Pela defesa, pelo medo, pelo orgulho. Quem está embaixo que se vire para transformar aquela decisão em pedra real. Os supervisores vivem com a mesma pressão que cai sobre você, só que do lado deles. De vez em quando, surgem oficiais de mais alto posto, vindos de longe, com roupas menos gastas e olhares mais frios. Caminham pela obra em silêncio, medindo cada trecho, cada andaime, cada fila de trabalhadores. Um simples franzir de testa pode significar punição para quem está à frente daquele pedaço da muralha. E quando os supervisores têm medo, sobram gritos e pancadas para baixo. Você começa a entender que ninguém ali é realmente livre. Os soldados obedecem por temor. Os capatazes batem para não apanharem. Os trabalhadores carregam pedra para não desaparecerem. A vontade de um homem distante se espalha como uma corrente invisível, descendo degrau por degrau até esmagar quem está na base. As punições não são segredo. Pelo contrário, são feitas para serem vistas. Um dia, um trabalhador é acusado de ter quebrado uma ferramenta de propósito, só para descansar. Reúnem todo mundo em um espaço aberto sob o sol, e o homem é colocado de joelhos, mãos amarradas às costas, como você estava no dia em que chegou. Ele tenta se explicar, mas ninguém está interessado na versão dele. O castigo é rápido, cruel e barulhento. Cada golpe ecoa pela encosta. Alguns olham para o chão, outros fingem indiferença, mas você vê maxilares travados, punhos fechados, olhos marejados. A mensagem é clara. Aqui, erro tem preço alto, e questionar tem um preço ainda maior. Em outra ocasião, você escuta sobre um grupo que teria tentado fugir em massa durante a noite. Dizem que alguns foram pegos ainda correndo, outros foram capturados dias depois, já fracos, tentando se esconder. Alguns desapareceram. Ninguém sabe se conseguiram escapar ou se morreram no caminho. Dos que foram trazidos de volta, um número pequeno é mostrado como exemplo. Amarrados, exaustos, são expostos diante dos demais trabalhadores. As punições que recebem não são feitas para corrigir, e sim para marcar na memória de quem assiste o que acontece quando alguém tenta desafiar o destino que o imperador decidiu para vocês. Mesmo quem não cometeu nada de grave, vive andando na beirada. Uma pedra mal colocada, um atraso no transporte de material, um cochilo na hora errada, uma palavra atravessada. Coisas que em qualquer vilarejo renderiam bronca ou reclamação. Ali podem virar pancadas, perda de comida, trabalho extra na hora em que o corpo mais precisa descansar. Com o tempo, você percebe que a maioria dos que está ao seu lado também não teve escolha. Muitos são camponeses arrastados de suas vilas, como você. Outros são soldados que falharam em alguma missão, prisioneiros de guerra, criminosos condenados a trabalhar até pagar sua dívida. Uma dívida que na prática quase nunca se quita. Cada um tem uma história diferente de como chegou ali, mas todas terminam igual. Pedras, dor e obediência. À noite, quando o vento uiva e o acampamento se recolhe, surgem conversas sussurradas. Falam de oficiais corruptos que desviam comida. Falam de supervisores que mandam registrar mais pedras do que realmente foram colocadas, só para parecer que avançaram mais rápido. Falam de gente que foi mandada para a muralha, não por crime, mas por ter irritado a pessoa errada. A muralha, você percebe, não é só uma defesa contra inimigos de fora. Também é uma forma de controlar e punir os de dentro. Num desses fins de dia, depois de uma inspeção mais tensa que o normal, você é chamado, junto com alguns outros, para ficar de pé diante de um dos capatazes. Ele está nervoso, suando, mesmo com o vento frio batendo. Explica, com uma voz que tenta parecer firme, que o trecho onde vocês trabalham está atrasado, que a culpa é de quem não rende o bastante, e que se as coisas não acelerarem, alguém vai ter que pagar. Ele então faz uma proposta amarga.
Quem se voluntariar para trabalhar à noite, em turnos extras, com menos comida e quase nenhum descanso, pode ganhar pontos com os superiores. Talvez, se sobrar alguma chance, esses nomes sejam lembrados na hora de escolher quem pode ir embora primeiro, um dia. Em troca, quem recusar pode ser visto como desinteressado e até responsabilizado se a obra continuar lenta. Você está no limite. Seu corpo já não se recupera mais direito entre um dia e outro. Seus braços pesam, seus pés parecem feitos de pedra rachada. Mas a ideia de, talvez, um dia ser liberado um pouco antes dos outros acende uma faísca de esperança. E, ao mesmo tempo, trabalhar à noite, no escuro, com ferramentas pesadas e pedra solta, parece a receita perfeita para acidentes, quedas e colapsos. Mais uma vez, a vontade de alguém que nunca vai saber seu nome cai sobre você como uma sentença disfarçada de escolha. Se você se voluntaria, arrisca empurrar o corpo ainda mais para o abismo em troca de uma promessa vaga, que talvez nem se cumpra. Se você recusa, protege um pouco a sua saúde agora, mas se coloca na mira de quem precisa de culpados para justificar o atraso. Ali, encarando o olhar tenso do capataz e sentindo o peso invisível do imperador sobre cada decisão, você precisa decidir. Você se ofereceria para trabalhar ainda mais, apostando numa chance remota de liberdade? Ou guardaria o pouco de força que ainda tem, mesmo sabendo que isso pode marcar seu nome como problema? Com o tempo, seu corpo até aprende a repetir os movimentos. Ele não gosta, não aceita, mas se acostuma a levantar, carregar, subir, descer, empilhar. O que não se acostuma é a sua cabeça. Os dias começam a se misturar. Acordar com gritos, comer rápido demais para sentir gosto, caminhar em fila, carregar peso, ouvir ordens, ver alguém cair, dormir mal, repetir. Não tem festa, não tem pausa, não tem amanhã melhor, só mais um trecho de pedra que precisa subir. A muralha cresce, mas por dentro você sente que está diminuindo. Às vezes, um cheiro, uma frase ou um pedaço de música assobiado por alguém te arrastam de volta para a memória de casa. O barulho da água batendo nas pedras do riacho, o som da sua mãe mexendo panelas, a risada de um irmão, o gosto simples de um prato que você achava sem graça, até perder o direito de sentir enjoo. Essas lembranças doem quase tanto quanto as feridas nas mãos. Porque elas lembram que, em algum lugar, existe uma vida onde você não é só mais um corpo na fila da muralha. O silêncio também pesa. Durante o trabalho, quase ninguém fala. Falta fôlego para desperdício. Então a mente começa a falar sozinha. Você se pega imaginando quantos morreram ali antes de você chegar. Quantos ainda vão morrer depois? Se alguém, no futuro, vai saber o seu nome. Ou se você vai virar só mais uma pedra na história, mais um número que ninguém conta. Nem tudo é escuridão completa. De vez em quando surgem pequenos fios de luz em lugares improváveis. Um companheiro que divide com você metade do seu pedaço de pão em um dia em que sua mão tremia de fraqueza. Alguém que cobre você com um pano a mais quando percebe que você está tremendo de febre. Um trabalhador que, mesmo exausto, gasta o pouco de voz que tem para contar histórias da sua aldeia, inventar piadas sobre os capatazes, zombar do próprio destino, só para ver um sorriso rápido surgir nos rostos ao redor. Nessas horas, você sente uma coisa estranha. Mesmo num lugar feito para esmagar, ainda existe espaço para algum tipo de solidariedade. E é isso, mais do que a comida ou o descanso, que às vezes impede alguns de enlouquecerem de vez. Mas nem todo mundo segura. Você vê gente quebrando por dentro. Tem o homem que, certo dia, simplesmente para no meio do caminho, com a pedra ainda no ombro. Fica olhando para o nada, como se algo tivesse apagado lá dentro. Não chora, não grita, não pede ajuda. Só fica parado até o bastão dos guardas trazê-lo de volta à realidade entre golpes e insultos. No dia seguinte, ele volta para a fila, mas o olhar está vazio. Caminha, carrega, come, dorme. Mas é como se já tivesse ido embora, mesmo ainda respirando. Tem também o oposto, quem explode. Quem, depois de mais uma humilhação, larga a pedra e parte para cima de um capataz com as mãos nuas. Não dá certo. Nunca dá. Os guardas vêm, seguram, batem, arrastam.
Ainda assim, por alguns segundos, você vê uma faísca de algo que lembra coragem, ou desespero puro demais para caber dentro do peito. À noite, quando o cansaço é tão grande que nem o sono vem direito, você fica olhando para o escuro, ouvindo a respiração pesada dos outros. É nesses momentos que a mente faz as perguntas mais perigosas. Por que eu? Por quanto tempo ainda? Vale a pena segurar mais um dia? Um dia, chega ao acampamento um boato que acerta você em cheio. Alguém que veio de longe, passando por outras vilas e postos, diz ter ouvido que a região de onde você veio foi atingida por mudanças do governo. Terras redistribuídas, gente sendo deslocada, nomes riscados de listas. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com a sua família, com sua casa, com o pedaço de chão em que você gastou anos da sua vida. Pode ser que tenham perdido tudo. Pode ser que estejam bem, só em outro lugar. Pode ser que essa história seja exagero. Ou pode ser verdade. Esse boato sozinho vira um peso tão grande quanto qualquer pedra que você já carregou. Se a sua família realmente perdeu as terras e foi espalhada, por que você ainda está se matando aqui? Para voltar para quê? Se o lugar que você chamava de casa já não existe mais. Toda essa luta ainda faz sentido? Alguns ao redor reagem de um jeito que você entende bem. Riem nervosos, dizem que boato é boato, que ninguém sabe de nada, que é melhor não acreditar. Agarram-se à ideia de que, em algum lugar, alguém espera por eles. Outros, ao contrário, parecem desligar um fio por dentro. Então, tanto faz, murmuram. Trabalham como se estivessem só cumprindo tabela, sem expectativa de futuro. Você sente que está num ponto em que essa escolha não é mais só teórica. Se acreditar que tudo está destruído, que não tem nada nem ninguém te esperando, talvez o corpo continue vindo trabalhar, mas a vontade de sobreviver realmente, não. Cada pancada, cada pedra, cada noite mal dormida ficam um pouco mais insuportáveis quando você não enxerga uma saída. Mas se você decidir acreditar que ainda existe algo lá fora, mesmo sem prova, mesmo com medo de estar se enganando, essa esperança pode se tornar a única coisa capaz de te levantar da cama fria no dia seguinte. Um rosto, um lugar, um futuro que você não consegue ver, mas insiste em imaginar. No meio desse cansaço físico, dessa dor que já virou parte de quem você é e dessa incerteza cruel sobre o que sobrou da sua vida fora da muralha, você percebe que a luta agora não é só contra o frio, a fome ou os castigos. É contra a vontade de desistir por dentro. Então surge mais uma decisão, silenciosa, que ninguém vê de fora, mas que define se você continua. Você deixa que a ideia de que tudo já foi destruído tome conta, aceita que nada importa e passa a viver cada dia como um corpo que só espera o fim. Ou você escolhe, de propósito, acreditar que ainda existe alguma coisa por trás dessa dor toda que vale a pena reencontrar, mesmo sem garantia. E usa essa crença como combustível para sobreviver mais um dia, e depois outro e outro. Com a cabeça cansada, o coração apertado e o corpo marcado. Bem aí, onde você está agora, deitado no chão duro, olhando para o escuro. Qual dessas versões de você continuaria vivo por mais tempo? Os meses se transformam em algo que se parece com anos. Você já não sabe ao certo quanto tempo faz que chegou. O corpo mudou. Cicatrizes novas, músculos duros em alguns lugares, fraqueza permanente em outros. A dor deixou de ser algo que vem e vai. Agora ela é uma camada fixa embaixo da pele. Como se tivesse virado parte de quem você é. A muralha também mudou. Aquele trecho que, quando você chegou, era só um amontoado de pedras, rampas de terra e buracos, agora se ergue alto, contínuo, como se quisesse tocar o céu. Você conhece cada curva daquele pedaço. Sabe onde o chão é mais irregular, onde a pedra foi mal cortada, onde um colega escorregou e não levantou mais. Se alguém no futuro passar por ali e elogiar a grandiosidade da obra, nunca vai imaginar quantas histórias ficaram enterradas sob cada bloco. O clima fica estranho no acampamento, quando o oficial chega com uma lista nas mãos. Menos gritos, mais cochichos. À noite, ao redor de uma fogueira fraca, os boatos queimam mais alto que as brasas. Dizem que alguns trabalhadores vão ser liberados daquele trecho, que a obra avançou o suficiente, que outras frentes precisam de menos gente. Ninguém sabe se é verdade,
mas todo mundo quer acreditar. Na manhã seguinte, o nome de alguns é chamado. Homens magros, queimados de sol, com o olhar mais velho do que a idade que têm, se levantam tremendo. Alguns choram, outros se mantêm rígidos, como se não quisessem demonstrar nada até terem certeza de que não é outra forma de castigo. Eles recebem poucas palavras, nenhuma promessa grandiosa. Só a informação seca. Podem ir. Vão ser mandados de volta para regiões mais afastadas, talvez até perto de onde nasceram, ou para outro lugar qualquer, desde que seja longe dali. O seu nome pode estar nessa lista, ou não. Em uma versão da história, depois de tanto tempo moendo pedra e medo, você ouve sua voz ser chamada. As pernas falham por um segundo. Você se levanta, sente o peso do antigo mundo e do novo mundo ao mesmo tempo. Ao sair, olha uma última vez para o trecho da muralha que ajudou a erguer. Dá para ver homens menores do que formigas continuando o trabalho um pouco mais adiante. A construção segue, com ou sem você. Você volta para algum lugar que chamam de casa, mas descobre que nada é igual. Algumas pessoas se foram, outras mudaram, a terra não é bem a mesma, e você também não. A muralha ficou para trás, mas ficou dentro de você também. Nas noites em que acorda suando, achando que ainda está ouvindo gritos de capatazes, você percebe que sobreviveu no corpo. Mas uma parte de você nunca saiu daquele canteiro de obra. Em outra versão, seu nome nunca é chamado. Você adoece fundo demais em algum inverno. Ou sofre um acidente bobo num dia de chuva, escorrega onde já passou 1000 vezes. Ou simplesmente um dia o coração não acompanha o esforço. Não há discurso, não há despedida. Seu corpo é arrastado para o lado, enterrado perto de muitos outros. A muralha cresce por cima das suas pegadas. O trabalho não para por causa de mais um que caiu. Nos registros oficiais, talvez você seja só um número. Na memória dos que sobreviverem, talvez seja um rosto entre tantos. Com o tempo, até isso se dissolve. O muro fica. Os nomes se apagam. Agora, imagine muitos séculos passando. Reinos caem, fronteiras mudam, imperadores viram desenhos em livros. A muralha, ainda em pé em vários trechos, vira atração. Pessoas viajam de longe para caminhar sobre aquelas pedras. Tiram fotos, filmam, sorriem, reclamam do cansaço de subir alguns lances de escada já bem ajeitados. Compram lembrancinhas, escolhem o melhor ângulo, postam nas redes. Talvez alguém com guia turístico ao lado escute uma frase rápida sobre milhares de trabalhadores que sofreram e morreram durante a construção. A pessoa faz que sim com a cabeça, impressionada por uns segundos, e logo segue andando, procurando o melhor lugar para uma selfie. Ninguém sente nos ombros o peso da pedra que você carregou. Ninguém sente na pele o frio que você atravessou. Ninguém escuta de verdade os gritos, as tosses, as conversas sussurradas na escuridão do acampamento. Para quem vê de fora, a muralha é um cenário bonito. Uma prova da grandeza de um império antigo. Para quem viveu lá embaixo, ela foi uma linha de pedra construída em cima de gente exausta, faminta, desesperada para aguentar só mais um dia. É aí que o vídeo volta para você, sentado onde está agora, longe no tempo e no espaço. Você tem a sua vida, seus problemas, suas dores, seu cansaço. Tem dias em que tudo parece pesado demais, mas pensa nas opções que teria naquela época. Fugir na estrada com guardas atrás de você, trabalhar até o corpo quebrar, arriscar castigos brutais, tentar manter a esperança num mundo que faz de tudo para arrancar qualquer raio dela de dentro da sua cabeça. Depois de caminhar por tudo isso em pensamento, pelas marchas, pela fome, pelo clima, pelos castigos e pelas decisões silenciosas de continuar ou desabar, fica uma pergunta que não é mais só curiosidade histórica. É quase um espelho. Você, com o corpo que tem hoje, com a mente que tem hoje, com o nível de dor e frustração que está acostumado a suportar, duraria quanto tempo construindo a grande muralha da China? Dias? Meses? Anos? Ou nem chegaria a ver o trecho em que trabalhou ficar pronto? A muralha, de um jeito ou de outro, continuaria de pé. A questão que fica é simples e incômoda. Você faria parte dos poucos que voltaram para contar? Ou seria mais um dos muitos que ficaram enterrados sob as pedras que hoje todo mundo admira?